Boa tarde, povo de Deus. Estou novamente fazendo mais um vídeo voltado para o capítulo 24 do primeiro livro de Crônicas. Fiquei um tempinho sem fazer o vídeo, na realidade fiquei alguns dias tentando, buscando o entendimento para estar falando sobre o assunto, onde a tradução da Bíblia, não essa aqui, mas a que eu li, Almeida Revisada Fiel, o subtítulo da minha diz assim: os deveres do sacerdote. E essa tem um subtítulo diferente, mas vamos nos inteirar da palavra de Deus, que diz o seguinte, onde está em 1 Crônicas, eu acabei não marcando, um tempinho só, um minutinho, para estar achando aqui, que é o livro de 1 Crônicas, capítulo 24. 1 Crônicas 24, que diz assim, a tradução dessa Bíblia diz assim: a divisão dos filhos de Arão. Diz assim: as turmas dos filhos de Arão foram essas: os filhos de Arão, Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nabade e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar exerciam o sacerdócio. E Davi, juntamente com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os distribuíam segundo os deveres do seu serviço. E acharam-se mais chefes dentre os filhos de Eleazar do que dentre os filhos de Itamar. E assim foram distribuídos dos filhos de Eleazar, chefes das casas paternas 16, e dos filhos de Itamar, segundo as suas casas paternas, 8. Assim foram distribuídos por sorte, tanto uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Voltado hoje para o dever, do sacerdote, o principal dever do sacerdote naquela época era ser o intermediador, Arão era o sumo sacerdote naquela época, era o intermediador entre o homem e Deus, Era Arão que passava as ordenanças para o povo e vice-versa, quando Moisés estava ali, mesmo Moisés trabalhando ali com Arão. Quando Arão morreu, foi passado a estola sacerdotal, as vestes sacerdotais, para o próximo filho dele, que seria o que assumiria. Nabade e Abiú, vocês devem conhecer a história, que quando Deus se apresentou na tenda, e eles foram com um incensário e colocaram outro fogo. Quando Deus lançou fogo quando Deus lançou fogo diretamente sobre o altar, eles correram incensários nas mãos e lançaram um fogo estranho. Quer dizer, pegaram outro fogo, a não ser o fogo de Deus, e começou chegando na presença de Deus com esse fogo. E lançou o fogo do altar e consumiu esses dois, que foi Nabade e Abiú. E Deus mandou que Moisés falasse com Arão o seguinte, que não era permitido fogo estranho na presença dele. O que é esse fogo estranho hoje? É o que é antibíblico. São pessoas, sacerdotes, que às vezes pregam coisas que não são bíblicas, coisas que não são de Deus. Qual que era a principal função do sacerdote naquela época? Manter o fogo aceso constantemente, dia e noite, Não podia se apagar o fogo do altar. Hoje a função do sacerdote não é diferente. Porém, quem são os sacerdotes hoje? Quem são os sacerdotes na nova aliança? Fiz uma colinha, tá? Hoje estou num local diferente, eu estou no monte, não dava para ser, estou num local onde eu não pude me preparar com equipamentos e tudo, mas diz assim, na colinha que diz assim, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde diz assim a palavra de Deus: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real. Então, quem são os sacerdotes hoje? Nós somos, eu sou, você é. Nós temos um ministério que é um sacerdócio real no Novo Testamento hoje. E o sacerdócio só pode ser exercido por um sacerdote. Então, se nós somos sacerdotes reais, sacerdócio real,
essa é a nossa missão, então nós somos sacerdotes de Cristo. Qual que é a função do sacerdote? A principal função, a única função do sacerdote, na realidade, hoje, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Qual que é a função do nosso sacerdócio? Anunciar as virtudes. De quem que nos chamou das trevas? Foi Cristo. Ele que foi o intermédio entre homem e Deus. Porque, na realidade, é esse processo que o sumo sacerdote fazia. O intermédio entre homem e Deus. O sumo sacerdote, ele, na realidade, ele fazia sacrifícios e dons em intenção aos homens para se chegar a Deus, para ter os pecados perdoados. A nossa principal função hoje é anunciar as virtudes desse que nos chamou das trevas para a luz. Essa é a função de um sacerdote hoje. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos nação santa, eleita, escolhida, chamada, conforme a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E também em Hebreus, no capítulo 5, fala do sumo sacerdote hoje. Qual a principal função do sacerdote? No Velho Testamento, o sacerdote auxiliava o sumo sacerdote. Era auxiliar, né? Nabade e Abiú, como sacerdotes, né, que usavam também uma roupa, não a roupa do sumo sacerdote, que era a estola sacerdotal, que era a mitra, mas os sacerdotes também usavam tiaras, eram príncipes, né? Só que eles foram auxiliar Arão com fogo no incensário sem permissão, né? Foram fazer o que não era devido fazer, o que Deus não pediu para que fosse feito. Por isso eles foram consumidos. Hoje, se nós entrarmos para fazer coisas que Deus não pediu que fizermos, também seremos consumidos espiritualmente, né? Nos desviaremos do Evangelho, deixaremos de pregar a razão que Cristo veio, que é salvar o mundo, que não é, por enquanto, ainda julgar, mas sim salvar, resgatar os caídos, os pecadores, né? Foi isso que Cristo fez conosco, é isso que vai fazer com todos os outros. A nossa função é anunciar isso. Nossa função é anunciar Jesus, é anunciar aquele que é o sumo sacerdote, conforme escrito em Hebreus capítulo 5, que diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, o sacerdote, na realidade, né, o sumo sacerdote, ele é tomado entre os homens para poder, ele é constituído para fazer favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, oferecer sacrifícios, hoje o sacrifício de louvor e adoração, né? E dons aos homens. Mas esse aqui falando do sumo sacerdote, do sacerdócio de Cristo, que lá no Salmo 110, diz assim, Salmo 110, versículo 5. Jurou o Senhor e não se arrepende. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, capítulo 5, é o que Davi, em espírito, estava revelando sobre o sumo sacerdócio de Jesus. Porque no Salmo 110, capítulo 1, Davi disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Davi estava tendo ali, na realidade, uma palavra profética, ele estava sendo usado em espírito. Por que ele estava sendo usado em espírito? Jesus mesmo falou isso em Mateus, se não me engano, Mateus, não sei se está na minha colinha, tá sim, Mateus 22, 42, Jesus disse: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E aí os fariseus responderam, né, claro, de Davi. Disse-lhe Jesus: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita. Então Jesus disse que Davi disse em espírito. Então Davi não estava falando carnalmente ali, ele estava dizendo em espírito, ou seja, estava sendo tomado pelo Espírito Santo para dizer as coisas concernentes a Jesus. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era muito antes
da tribo de Levi, né? Deus mostrando que haveria uma mudança nesse sacerdócio, todo mundo esperando que o sacerdote só poderia vir da família de Arão, né? Daquela tribo ali, e Jesus não veio. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus veio de Judá. Então, como que Jesus é o sumo sacerdote hoje se ele não veio da tribo de Levi? Porque Jesus teve um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que nem em genealogia Melquisedeque não está, não se sabe de quem ele é filho, de quem era o pai, quem era a mãe, porque são os mistérios de Deus. Na verdade, isso era para simbolizar a vinda de Jesus, porque Jesus veio ao mundo por obra do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus. E qual que é a principal função nossa hoje nesse sacerdócio real? É auxiliarmos Jesus. Como os filhos de Arão auxiliavam Arão e assim sucessivamente os outros sacerdotes auxiliavam o sumo sacerdote, a nossa função como sacerdotes reais, como sumo sacerdócio, a nossa função como sacerdotes reais com o nosso sacerdócio é auxiliar o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o próprio Senhor Jesus. Então essa é a função hoje de um sacerdote. Então, às vezes, a religião acha que o sacerdote é aquele que está na frente vestindo a roupa, é aquele que está lá com algo na cabeça. Não, aí nós estamos falando de ministérios. Se for pessoas que vivem de acordo com a Bíblia, são ministérios. Que ele pode estar na frente porque ele pode ser um ministério apostólico, ele pode ser um apóstolo, ele pode ter um ministério evangelístico, ele pode ser um evangelista, ele pode ter um ministério profético, ele pode ser um profeta, ele pode ter um ministério pastoral, que ele pode ser um pastor, ele pode ter um ministério de ensino, que ele pode ser um mestre, que é o ministério de mestre, né? Que a função do mestre é ensinar. Na verdade, todos esses 5 ministérios, eles só são unicamente preparados para uma coisa: levar o corpo de Cristo a ser aperfeiçoado para chegar a Cristo. Qualquer desses 5 ministérios. Então você vê pessoas, às vezes, com a roupa um pouco diferenciada, e na realidade as pessoas não percebem que o que ele tem lá, na realidade, é um ministério. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser mestre. Ele tem um dos 5 evangelhos. Aquela pessoa na frente governando, ele não é um sacerdote por exclusividade. Ele é também um dos sacerdotes de Cristo. Como os que estão também no banco, os que estão ali na galeria da igreja, também são sacerdotes. Agora, existem bons sacerdotes e maus sacerdotes. Existem sacerdotes sábios, sacerdotes que fazem coisas da sua própria cabeça, como os 2 filhos de Arão fizeram coisas que não foi pedido para eles. Por isso, veio o fogo do altar e os destruiu. Hoje, sim, existe tantos sacerdotes em cima do altar como embaixo do altar que faz coisas que Deus não pediu, né? Que fazem coisas do seu próprio coração. E Deus, na sua misericórdia, ainda não os arranca hoje mais fisicamente. Mas, com certeza, quando começam a pregar contra a palavra de Deus, se desviam completamente, vão para caminhos tortuosos e têm grande dificuldade em voltar para o Evangelho, por fazer loucuras da sua própria mente. Por isso esse livro é tão importante. Por isso a Bíblia é de extrema importância. Por isso o Arlindo vai estar sempre pregando isso. Porque o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o próprio Senhor Jesus. Mas no livro de João diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Verbo é palavra. Então fala que no princípio Jesus era a palavra, e a palavra se fez carne. A palavra, na realidade, todo o Velho Testamento, todo o Torá, falava da vinda do Messias, né? Para nós, hoje, sabemos que falava sobre isso. Alguns ainda, desse meio, não aceitam que o Messias veio ainda. Estão esperando o Messias, mas ele já está aí, ele já veio, ele já foi para o Pai, ressuscitou, foi para o Pai, deixou aqui até por enquanto entregue para o Espírito Santo, que é ele que veio para poder direcionar o homem, até que ele volte. E ele vai voltar. Por isso, na Santa Ceia, nós temos ali aquela passagem que anunciamos a morte até que ele venha. Anunciamos a sua morte. Porém, o que seria correto falar é que anunciamos a sua morte e a sua ressurreição, até que ele retorne. E esse é o grande recado hoje. Lembre-se de uma coisa: você é sacerdote. Você tem um sacerdócio. Primeiro sacerdócio em casa, depois no seu local de trabalho. Onde você está, você é um sacerdote. Onde você está ministrando Deus.
você está ministrando as coisas de Deus, você está ministrando ali na realidade as virtudes de Cristo, do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E, irmãos, eu te falo uma coisa com vocês, não há algo mais especial do que falar desse nome, do nome que transforma, do nome que tem o nome sobre todos os outros nomes, porque ele veio, foi fiel, passou por tudo, se entregou por mim, por você e pelos outros que ainda não ouviram e não o conheceram, mas que ainda vão se chegar, porque ele foi fiel. Ele aceitou o chamado. E nós temos um chamado importantíssimo hoje. A igreja tem um chamado importantíssimo, que é desenvolver o seu sacerdócio real. Infelizmente, temos muitos problemas, muitos que brigam entre quem está certo e quem está errado, esquecendo que o que está certo é aquele que nos chamou. E nós temos que trabalhar segundo o chamado de cada um. Eu sou grato por poder falar um pouquinho cada vez disso, porque na realidade esse livro ele é maravilhoso, ele é esclarecedor. Ah, e também tem os outros sacerdotes, segundo religiões, não segundo Bíblia. Sacerdotes segundo vários outros tipos de religiões que vestem roupas e que têm uma função específica. Como fazer sacrifícios de animais, como fazer sacrifícios de oferendas, de comida, de outras coisas. Bom, tudo bem, tá? Mas na Bíblia diz que não se faz mais, porque o sacrifício perfeito foi feito por ele. Onde ele se fez sacrifício perfeito, isso também está no livro de Hebreus. Então não há mais necessidade de sacrifício. O sacrifício já foi feito. Agora, há um trabalho sacrificial. É o que nós fazemos. O trabalho sacrificial é o sacerdócio. Esse é um trabalho onde nós estamos sempre mostrando o sacrifício que foi feito. Isso é que o sacerdócio faz, um trabalho sacrificial, não um sacrifício. Nós estamos sempre mostrando o sacrifício que já foi feito uma vez na cruz, lá no Gólgota, no Monte Caveira, para restaurar o homem da sua queda, para restaurar o homem do seu afastamento de Deus, a restauração definitiva, porque foi o último sacrifício, não existirá mais. Agora então existe obediência e graça, que é a função de cada um. E nós sempre devemos estar trabalhando com a turma para entender isso. O sacrifício já foi feito. Você não precisa fazer mais nada, você só precisa obedecer e viver debaixo da graça, dessa maravilhosa graça. Eu agradeço por mais esse vídeo, agradeço a Deus pela minha vida, pela vida das pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, que vão ouvir, que vai tirar um pouquinho da dúvida de algumas pessoas. Realmente agradeço de coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês entendam que não adianta briga. Que vocês entendam que não existe reino dividido que consiga se manter de pé. O próprio Senhor Jesus disse isso. O reino dividido não se mantém. Nós deveríamos nos focar no nosso sacerdócio. Nós deveríamos parar com as brigas entre nós mesmos. É esse o que o Arlindo mais arde no coração. O Espírito Santo deixou muitos ministérios, porque ele veio e deu dons aos homens, né? Ele subiu ao cativeiro, foi aos céus e deu dons aos homens. O Senhor Jesus deu dons aos homens. E cada um tem um dom de uma forma. O dom manifesta em cada pessoa de acordo com o que o Senhor Jesus deseja. Então, por que brigarmos tanto? Por que temos tanto problema e não exercermos nosso sacerdócio? O sacerdócio não é mostrarmos as nossas qualidades, os nossos dons, é mostrarmos as virtudes de quem nos enviou, de quem nos restaurou das trevas para a luz. Então você deve ressaltar as virtudes de Cristo, não as nossas virtudes. Mas eu agradeço de coração. Eu oro realmente para que todos entendam, para que cheguem a um pleno entendimento de que falar de Deus é maravilhoso, de que falar de Jesus é maravilhoso, de que viver Jesus, viver o Evangelho, viver as virtudes dele é maravilhoso. Eu vou estar fazendo um vídeo logo logo, peço perdão por ter demorado tanto com esse vídeo, mas já já estarei fazendo outro. E agradeço por estar novamente podendo falar com vocês.